pensamento magnético é mau. Ora só trabalha a ação magnética, o pensamento magnético, ora a ação elétrica. O que é da ação magnética é ruim, e o que é da ação elétrica é bom. Tudo isso por serem seres humanos, porta-vozes do mundo elétrico e magnético. O mundo do conjunto das energias elétrica e magnética. Os seres humanos, por muitas vezes desconhecerem a razão de ser do fluido ou da energia elétrica e também da energia magnética, então dizem estar recebendo uma intuição, ou recebendo uma inspiração, ou mesmo uma ideia, ou ainda uma aspiração, que são formas de comando utilizadas pela natureza através do pensamento e da imaginação. Quem não ouviu falar das psicografias? Mas não se esqueçam, pensamento mau e desequilibrado, a causa é a energia magnética. E pensamento aparentemente bom tem como causa a ação elétrica. Portanto, nas energias está tudo de bom e tudo de ruim. O ouvinte que tem acompanhado a nossa programação aos domingos tem observado que ao reproduzirmos o noticiário do que vai pelo mundo, temos chamado a atenção, em especial a todos vocês, sobre qual é a causa. Vocês, ouvintes, podem estar se perguntando: se são duas forças, a do bem e a do mal, por que tem prevalecido tanto o mal sobre o bem? Por que esse brigueiro infernal no mundo todo? A cultura racional se ocupa em nos explicar a causa desses efeitos nefastos que estão se passando. É o rumo do desacerto que todos estão no mundo todo, de há muito tomando sem como causa um fator natural, uma mudança de fase da natureza. A natureza mudou de fase, mas por estar a humanidade vivendo artificialmente, não conseguiu sentir essa mudança natural da natureza, a dona de todas as suas ferramentas humanas. Não sentiram essa mudança de ciclo natural da natureza, que evoluiu e amadureceu a fase do pensamento que terminou. Depois de maduro o pensamento, começou como um fruto qualquer que amadurece, começou o pensamento a se destruir. Paralisaram as mentes, porque a fase do pensamento terminou como um fruto que amadurece e cai da árvore. Por quê? Porque a árvore não pode fazer mais nada por aquele seu fruto. E assim é o pensamento, cuja fase terminou e os pensadores começaram a se destruir por ficaram sem fase, sem ter com quem contar nem onde se agarrar. No programa passado, dissemos a vocês, ouvintes, que a despeito de reproduzirmos um noticiário inundado de tragédias que abalam o mundo de todas as formas e maneiras, em absoluto não somos profissionais de anúncios alarmantes. Na Índia, esta semana, mais tragédia. Centenas de pessoas participando de um evento festivo tomaram bebida deteriorada. Resultado: os mortos já chegam a 75 pessoas. Na França, na ilha da Córcega, ruiu uma arquibancada em um campo de futebol. Resultado: milhares de feridos e muitos mortos. Aqui no Brasil, aqui mesmo em São Paulo, rebeliões em presídios, saques a supermercados. No terreno esportivo ainda, as fórmulas automobilísticas de competição apresentaram acidentes de extrema gravidade. As notícias estão bem aí. Vocês viram na Espanha, ainda agora, o toureiro morto pelo touro. Tudo isso são fatos inegáveis e que quem tem a sua causa, que já foi apontada há pouco, à luz das revelações e ensinamentos da cultura racional. A natureza mudou de fase do pensamento, da fase animal, para a fase do raciocínio, a fase racional.
Essa é a causa, que a humanidade não percebeu. Mas não é somente a violência que tem essa causa natural. Todos esses males que assolam o mundo todo, doenças e epidemias, cataclismos, são efeitos do desequilíbrio energético que se abateu sobre o mundo todo, e também a poluição. Acabou a regência dessas duas energias, a elétrica e magnética, e entrou em vigor outra regência, da energia racional. E aí está, então, como restaurar o equilíbrio e reconstruir a humanidade. Basta se ligar na energia regente desta fase da natureza. Basta se ligar na energia racional. Agora, é claro que você, ouvinte, pergunta: se somos, como foi dito, aparelhos do campo elétrico e magnético, como poderá haver regulagem desse desequilíbrio todo no meio da humanidade? Muito bem. Diagnosticada a causa dos males, a cultura racional prognostica a sua cura. Cabe explicar, primeiramente, que, embora sejam aparelhos do campo animal, elétrico e magnético, possuem uma partícula superior que desconheciam, que é de categoria racional, e por isso o ser humano é animal racional. Essa partícula racional, que é do verdadeiro ser natural do ser humano e de todos os seres, depois do ser humano conhecer o que é imunização racional e ficar imunizado pela energia do terceiro ciclo, que desconheciam, essa energia orienta a pessoa em tudo e elimina os males do corpo, porque cessa o efeito da energia magnética e cessa o efeito da energia elétrica. Então, ouvinte, faça você mesmo o seu próprio diagnóstico, para que possa saber qual a energia que está te comandando. Se você se sente tristonho ou tristonha, aborrecida, aborrecido, contrariado, sentindo um grande desânimo, uma agonia, tendo sonhos maus presságios, maus pensamentos perturbadores, medo e desconfiança, por que isso tudo, hein? Efeito do fluido magnético, aquele baixo astral. Esse tema é mesmo muito excitante, por isso fique conosco. Afinal, nós estamos chegando. Salve, amigos ouvintes de todo o Brasil! Estamos chegando! Chegando e trazendo conosco a divulgação do extraordinário conhecimento que é a cultura racional. Venha conosco nesta viagem que vamos agora empreender durante os próximos 45 minutos pelo mundo da base e da lógica racional. Venham conosco, ocupem os seus lugares que nós vamos decolar e se comuniquem com a gente. Para isso, o telefone desta tripulação é o seguinte: 291-2884 e 948-2598. Repetindo, 291-2884 e o 948-2598. Participem ou escreva para a gente. O endereço é Avenida Nadir Dias de Figueiredo, número 1329, na Vila Guilherme, São Paulo. Então, ocupem os seus espaços, porque está começando agora o seu programa de cultura racional deste domingo. Uma mensagem do racional superior contida na obra Universo em Desencanto.
Dizíamos então que a Mãe Natureza, que aliás hoje vive uma de suas maiores datas, que é o Dia das Mães, ela que é nossa mãe, matriz e mestra, ela que hoje nós estamos homenageando, nos influi diretamente no pensamento. E qual a consequência disso? Determina o nosso comportamento e, assim procedendo, contribui muito valiosamente para que nós possamos arbitrar sobre a melhor conduta que devemos escolher. Porque, através da irradiação dos seus impulsos energéticos em nosso íntimo, ou ainda na casa do eu, ela rege o nosso comportamento, levando-nos a cada um de nós a uma inevitável lapidação. Cada lapidação, uma lição. O sofrimento não faz graça para ninguém sorrir. Então, a cada lapidação, busca-se uma conduta que evite e cesse o sofrimento e a morte. Mas a natureza, a Mãe Natureza, é um ser variante. Filhos dela que somos, tínhamos que ser variantes também. Ora chove, ora faz frio. E que daí existe o dia e a noite, verão, outono, inverno, primavera. Sistema idêntico a ela, o ser humano também varia. Ora está alegre, ora triste, ora motivado, ora desanimado. A natureza de transformações. Nela, nada para. Tudo se transforma, tudo evolui. Assim foi que ela, em 1935, evoluiu do seu segundo ciclo natural para o seu terceiro ciclo, que é o último ciclo de suas transformações. E aí está para realizar a transformação final, que é a volta de todos para o mundo racional. Vamos agora analisar algumas linhas de pensamento filosófico, deixadas como herança do passado da humanidade e que servem muito bem para conjecturarmos sobre a mudança de fase natural da natureza. Dizia um filósofo que o indivíduo está acima das leis feitas pelo homem. Acima das leis? Mas até que cometa um crime contra as convenções que são feitas pelo homem. Depois disso, segundo este pensamento filosófico, transformado em contraventor, o indivíduo não está nem acima e nem abaixo de ninguém. Moral desse conceito: todos os seres humanos são criminosos. Outro pensamento filosófico diz que a flor está sempre olhando para cima a fim de ver a luz e não a sua própria sombra. Este é um aspecto da sabedoria que o homem ainda não aprendeu. Moral desse conceito: a solução deve ser buscada em cima e não no chão. Por isso, busquemos a luz que é a nossa verdadeira origem e não as ficções imaginárias, como as que somos originários do macaco. Há outro dito filosófico que é assim: todo homem é na realidade dois homens, um que está acordado nas trevas e o outro que está dormindo na claridade. Moral desse conceito: na humanidade são todos cegos de olhos abertos. Para ver que o pensamento evoluído é muito parecido com o raciocínio, a ponto de levar os pensadores a julgarem que estavam mesmo raciocinando quando estavam mesmo na qualidade de centros astrológicos que são, captando transmissões das energias variantes do conjunto natural energético da natureza. Esses aparelhos receptores recebem e recebiam eflúvios dos planetas, dos astros,
dos espíritos, que são seres invisíveis das impostas de Anil, que é esse imenso vácuo entre o Sol e a Terra, as intuições e ideias responsáveis pelo que se julga que sejam os seus ideais. Então, gente, todos, filósofos ou não, são ferramentas manejadas pela natureza, que é a dona de seus feitos, de seus porta-vozes, que se julgavam serem o que não eram nem são. Então, os grandes iluminados, afinal, o que eram? Na fase do encanto, ninguém sabia que todos eram encantados pelo progresso artificial. Estavam apenas ligados a essas duas energias, elétrica e magnética, e sendo comandadas por elas. Se é o bem aparente, a causa é a energia elétrica. Assim, todo o pensamento da humanidade, seja ele de origem filosófica, científica, religiosa ou espiritualista de qualquer ordem, são verdadeiramente o quê? Sabem vocês que é tudo isso. São emanações energéticas, por isso muito sutis, da própria natureza com suas regências e movimentos naturais e globais. Tão globais que envolve tudo e todos, que não dá para ninguém perceber. São movimentos em evolução que modificam na humanidade a maneira de pensar e de ser, para que todos fiquem preparados por essa grande lapidação através do pensamento e da imaginação. Então, é para ver que a causa do pensamento é a dona de tudo, a Mãe Natureza. Tudo que você, ouvinte, vai fazer é porque está pensando no que vai fazer. Se está pensando em fazer isso ou aquilo, de algum lugar está emanando o seu pensamento. E quem é que está fazendo, na verdade, você, ouvinte, pensar? A dona de tudo. E por ser dona de tudo, dona também do seu pensamento, que é a Mãe Natureza. Mas a natureza, como está demonstrando em toda a história da humanidade, não fez o pensamento para o pensador acertar. Ela fez para lapidar o pensador e para prepará-lo, para que depois de preparado, ele ficasse pronto, como aí está essa grande lapidação pelo mundo afora. Que há muito que todos pensam, e até hoje aí estão os desacertos. Assim, para que serviu mesmo o pensamento e a imaginação? E serviram como fatores preliminares, mas não como fator final, para que chegássemos a uma conclusão real. Como diz o racional superior, agora sim é que encontraram o certo do certo, o desenvolvimento do raciocínio, para poderem então voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E na fase racional, deixarão de serem ferramentas da natureza. Por quê? Formulado esta questão, é o próprio racional superior quem responde. Deixarão de ser ferramentas da natureza, porque passarão a aparelhos racionais. E como o aparelho racional está aparelhado no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, está aparelhado, sim, mas a verdadeira mãe, coberto pelas linhas gerais da Mãe Natureza. E agora, os endereços onde você encontra o livro Universo em Desencanto em São Paulo. Livraria Racional Centro, Rua Nova Barão, loja 32, fone 255-2699. Livraria Racional Augusta, Rua Augusta 986. Casa Racional de Santo Amaro,
Rua Tenente Coronel Carlos da Silva Araújo, 216, Sobreloja, Santo Amaro, São Paulo. Ou pelo reembolso postal, Caixa Postal 78.019, CEP 26131, Belfort Roxo, Rio de Janeiro. E agora, as informações da semana. Então, estamos aí novamente, amigos ouvintes, estudantes caravaneiros da cultura racional. E avisando a vocês que no dia 17 de maio, a caravana e a banda racional estarão na Rua dos Sorocabanos, no Ipiranga, ao lado do Museu de Ipiranga. E as saídas da Praça da República às 8 horas e Santo Amaro às 8h30. Paulo, nós recebemos também um recado aqui por telefone, né? Pois é, o Marco Aurélio lá do Campo Belo, que nos fez aquela pergunta na semana retrasada, e na semana passada nós tivemos a resposta a ele sobre a projeção astral, não é? Então ele está entrando em contato conosco e agradece a atenção do domingo passado, dizendo que gostou bastante da resposta, que foi também bastante satisfatória. Então um abraço a você, Marco Aurélio, estamos satisfeitos com o que você tenha ouvido, a resposta, né? E também pergunta, viu, Luiz, se a evidência racional adquirida ao ler o livro é a mesma coisa que a projeção astral. Então nós temos aí mais uma pergunta do Marco Aurélio. E para a gente dar uma introdução apenas nesse assunto, lembrar que são 4 coisas que acontecem conjuntamente: a evidência racional, o desenvolvimento do raciocínio, o preparo do aparelho racional ou da máquina e a desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Então essas 4 potências são desenvolvidas na cultura racional. Então a evidência racional está também ligada a todo esse processo. O preparo do aparelho é aquilo que nós comentamos na semana passada sobre também uma das suas fases de preparo ser a projeção astral. Não é, Luiz? É verdade, Paulo. E também recebendo uma mensagem aqui da cidade de São Vicente, Odete está enviando. Olá, Odete, tudo bem? Aquele abraço racional e deu uma chegadinha até aqui. Um abraço de toda a equipe a você. Diz ela: salve a divina mãe natureza, fábrica de seres diferentes, grande a tua fortaleza, faz o pingo d'água virar gente. E o assunto de projeção astral vai ter continuidade nesse programa daqui a pouquinho, né, Valdir? E também no próximo programa, não é isso? O Marco Aurélio já agradeceu, mas o Marco Aurélio, o assunto não se esgotou, não. Segura aí, porque nós estamos para mandar para o ar uma matéria especial, especialmente preparada pela nossa equipe, para você, sobre a projeção astral com o envolvimento da energia racional. Ok? Então vamos lá. No nosso programa de domingo passado, havíamos prometido que traríamos um relato a respeito da projeção astral. Vocês, ouvintes, vão acompanhar trechos selecionados de uma reportagem em que a senhora Doris Figales, italiana, relata um episódio ocorrido durante uma viagem em 16 de outubro de 1987, de Londres, Inglaterra, a Madrid, Espanha. Ouçamos então o seu relato, em uma entrevista num castelhano bastante compreensível a todos nós. Vamos lá então? Doutor Doris, eu queria te fazer uma pergunta, que eu sei que os ouvintes aí estão já com a língua coçando também. Qual foi, assim, a sua primeira impressão quando você se deparou com o seu Manuel Jacinto Coelho? Como foi? Quando eu conheci ele, não sabia, não tinha ouvido nunca na minha vida falar de cultura racional e falar dele muito menos ainda, não? Tanto é que quando eu estava viajando, faz 2 meses atrás, eu peguei um avião em Londres, já às 7 horas da tarde. Eu tinha comprado um assento, uma cadeira do lado número 13, que era do lado da janela do avião. Quando eu entro, me deparo com uma pessoa lá sentada na minha cadeira. Bom, logicamente eu estava em Londres, tinha que falar em inglês. Aí eu falei para ele: o que o senhor está fazendo na minha cadeira? Porque essa eu comprei e eu preciso sentar na minha cadeira, por fato que eu quero sentar do lado da janela.
Aí, logicamente, ele se levantou também, me respondeu em inglês, bastante humilde, senhor moreno, muito simpático, me disse: Cadeira, vamos. Ele te respondeu em inglês, então... Foi em inglês, estávamos em Londres ainda, estávamos no aeroporto de Londres. É importante a gente ressaltar isso, ouvintes, que prestar bastante atenção, que o senhor Manuel Jacinto Coelho, ele jamais sai do Brasil e ele é de nacionalidade brasileira. No entanto, para vocês verem que o verdadeiro Deus, para a energia, não há mistério, não é história. Pois é. Fala todos os idiomas, com todas as línguas. Exatamente. Hoje eu sei quem é Manuel, nosso pai. Eu sei quem ele é, mas 2 meses atrás eu não sabia, não tinha conhecimento, nunca ouvi na minha vida, e muito menos sabia do livro Universo em Desencanto, e muito menos da cultura nacional. Sim, e ele simplesmente, quando você pediu, ele levantou da cadeira. Ele levantou e me falou que não ia me obrigar, que ia sentar no número 14, que estava vazio. Aí ele foi sentou do lado meu, e eu fiquei assim um pouquinho, sabe, um pouquinho envergonhada, porque eu fui um pouco dura e rude com ele. Falei para ele: me desculpe, mas eu já estou em estado, estou nervosa, e eu tinha muitos problemas, então ele não, me desculpe, mas eu não quero brigar com o senhor, não estou brigando com o senhor. Aí ele me falou, dizendo: eu sei que você não está brigando comigo, mas não se preocupe, esses problemas que aconteceram em Londres não são coisas muito para fazer. Além disso, sei que você não era para vir nesse voo, mas aí quando ele me falou isso, como que assim? O senhor não sabia que eu não vinha nesse voo? Que negócio é esse? Que não, senhor? Para seguir, você continuou o papo com ele? Bom, aí eu fiquei olhando, pensando que ele era maluco. Mas ele me falou, eu pensei, e falei pra mim, mas esse veio aí maluco. Mas ele me disse: não, eu não sou maluco. Você apenas pensou? Eu não pensei. Cara, quando eu vou falar pra ele, você é um doido varrido. Mas eu pensei isso. É um doido varrido. Mas eu falei, eu vou ter que ter cautela com ele. Aí eu falei, não vou falar muito comigo, que penso no que eu falo, vou tentar investigar o que ele é e o que ele quer. Essa foi uma tática que eu tomei assim para ver se eu descobria quem era ele. E comecei devagarinho a fazer pergunta para ele. Eu falei: aqui, você trabalha para uma companhia, você é vendedor, você trabalha em importações? Aí ele me disse: conheço tudo isso, mas isso para mim isso não tem nenhum interesse. Coisa para mim, a gente tem que sobreviver, porque a matéria tem que viver. Mas você não se importa, você se preocupa mais por matéria que por lo que você tem dentro de você. Essa foi uma palavra, uma resposta que ele me deu. Aí eu falei: pô, que tão ambígua esta palavra, que para mim fiquei mais curiosa ainda, e falei para ele: bom, me diz uma coisa, o que você faz, aonde você vem? Aí ele me disse: eu venho de Londres, eu acabo de fazer agora uma conferência. Falei: que conferência? Que tipo de conferência? Eu curiosa, pensando que se tratava de uma conferência comercial. Ele me disse: eu vim uma conferência, mas não é aquela que você pensa que é. A conferência que eu vim fazer que me foi dado o poder de revelar, de fazer uma revelação para o 3º milênio. Estava aí. E ele te falou assim, como seria esse 3º milênio, alguma coisa? Bom, ele falou para mim o seguinte: eu venho a esse congresso porque me foi dado a responsabilidade de eu fazer a revelação para o 3º milênio, para as coisas que virão para o 3º milênio, e eu tenho que fazer isso em uma reunião muito grande para milhares de pessoas. Aí eu falei: mas que negócio é esse 3º milênio? De onde você sabe essas coisas? Você é de alguma religião? Ele me disse: não, eu não sou de uma religião, eu sou a religião. Aí eu fiquei apavorada, porque é maluco mesmo. Agora pirou de vez, né? Pirou de vez. Eu falei: bom, mas eu vou levar a dele porque
se eu contar, você pode ser um doido assim meio perigoso. Sim. Aí eu fui levando e conversando. Algum terrorista desses que aparecem por aí nesses aviões, né? Tanto é que quando ele me olhou, me disse... Eu falei para ele, não, mas se o primeiro milênio ainda não... Nem o primeiro milênio está aí. Ele me falou, aí que você se está equivocada, porque o terceiro já está quase acabando. Poxa, que bonito. Aí eu falei, mas... E a humanidade já sofreu tanto que merece uma chance. Ele disse. Aí quando ele olhou para mim e disse, você sabe que eu amo você? Quando ele falou isso, eu falei... Contato com o Sr. Manuel Jacinto Coelho, representante do mundo nacional aqui na Terra, você sentiu, assim, algum tipo de tratamento de fluido, alguma diferença? Quando eu comecei a conversar com ele, eu estava assim apreensiva, na defesa, como se diz vulgarmente, quando a gente conhece um homem, uma mulher sempre queda sem defesa, na defensiva. Mas eu estava depois de 2 horas, quando ele me falou que me amava, perguntei para ele, mas como você me ama? Que negócio, eu não posso amar uma pessoa que conheço há pouco tempo? Aí ele me disse, não, eu não estou amando você como se fosse uma mulher ou como se tivesse um sexo. Eu estou olhando você como eu olho todos os seres humanos, como eu amo toda a humanidade. Para mim, vocês não têm sexo, vocês são amor, vocês são energia. Poxa, grande. Aí quando ele me falou, vocês são energia, falei, bom, isso eu aceito. Porque eu estudava muita coisa sobre religiões, como está no budismo, taoísmo, yoga, fiz vários tipos de religiões. E logicamente eu tinha uma menor energia de cosmo e todas essas coisas, pero uma coisa assim que não estava de acordo, assim, confusa. Quando ele me falou energia, eu falei, que bom, o Senhor tem uma coisa que eu estou gostando. Está me falando uma coisa que eu estou interessada há muito tempo. Será que o Senhor pode me responder a algumas perguntas? Ele me falou, você faz toda a pergunta que você faz. E a seguir, o avião de vocês foi onde mesmo que parou? Nós viemos para Madrid. E... Eu ia ficar em Madrid porque eu tenho família em Madrid e ia ficar em Madrid. Mas o engraçado que a mim me surpreendeu dele foi, eu pensei, bom, essa é uma pessoa, depois já isso de doido, eu já fui tirando da cabeça. Pensei que é uma pessoa já muito culta, que tinha assim, um estudo, digamos, extrasensorial, ele era assim um yoga, alguma coisa. Paranormal, alguma coisa. Aí eu falei para ele, mas o Senhor pratica alguma religião, alguma coisa, porque ele tem uma paz, uma tranquilidade. Ele disse, realmente, filha, você pensa isso de mim? Aí eu falei, que coisa. O Senhor falou assim de uma maneira tão paternal, mas eu gosto do Senhor. E falou, pois eu gosto também. Aí ele me falou, sabe que no início eu pensei que você, quando vi você tem uma capa assim de dureza, mas o seu olho é muito bom. E você vai ser, você é uma das escolhidas. Estou escolhendo você para conhecer uma coisa muito grande. Quando ele me disse isso, eu fiquei assim meia, conhecer o quê? Aí ele me disse, o que você vai conhecer vai ser uma revelação, e vai ser a revelação aquela que vai ser dada que vai ser dada para as pessoas que se encontram no terceiro milênio. Eu fiquei assim e falei, mas por que o Senhor não me conta agora? É bom, me conta, eu não conto para ninguém, vai ser segredo entre nós dois. Aí ele me disse, o tempo ainda não é chegado, mas vai chegar. E você vai para o Brasil. Eu falei, aí que o Senhor se equivoca, eu não vou para o Brasil não, eu vou ficar na Espanha. E ao chegar em Madrid, como que foi? Como que aconteceu, Dória? Nós chegamos a Madrid, já depois de 3 horas e meia de voo, chegamos, já com muita conversa, com aquela curiosidade sem poder descobrir quem era ele. Mas eu sabia que ele tinha uma coisa diferente por causa de que ele me dizia muitas coisas da minha vida, muitas coisas passadas. Ele me revelou várias coisas do meu passado e me disse que meu futuro seria muito bom, porque eu conheceria uma coisa que cambiaria a minha vida. E você não chegou a determinados momentos de interrogar para ele
Ele sabia isso através de estudar alguma coisa em sua vida, será interessante, alguma coisa assim? Exatamente, justamente eu tinha perguntado para ele, todo esse conhecimento que o senhor tem é através de livros, alguma religião? Ele me falou, não, eu sou um ser diferente de todos vocês. Eu tenho a obrigação de salvar a humanidade. Então eu falei, então o senhor é um extraterrestre, o senhor é um macumbeiro, um feiticeiro. Será que o senhor não é um anjo ou um demônio? Essa altura que você percebeu que tudo que você pensava, ele sabia, não era isso? Ele já sabia tudo que eu ia responder, até ler o que eu pensava. Então eu já nem pensava mal para que ele não lia o que estava lá. O que estava lá, já estava se resguardando do pensamento seu, né? Aí quando ele me falou, quando eu falei para ele que ele era tudo isso, ele me disse, eu já fui tudo isso e muito mais. Quando cheguei no aeroporto e nós saímos tudo e levamos a mala, tudo para passar atrás da porta, na alfândega, quando eu estava conversando com ele aí atrás, eu pensando que ele estava atrás, exatamente, comigo a mala, e ele atrás meu, e eu falando, mas o senhor vai ficar aqui por até quando? Quando o dia volta, olho para trás meu, cadê ele? Puxa vida. Tinha sumido. Essa deve ter sido a maior impressão sua. Eu perguntei à moça, a senhora viu o homem que estava aí atrás? Ele me disse, que homem? Pois é, Ulisses, então nós tivemos aí a primeira parte dessa entrevista, né? Em que vem até para ilustrar o tema projeção astral, sobre uma viagem de Mestre Manuel, que não sai do retiro racional, e nessa ocasião, conversando durante uma viagem internacional com essa senhora, e ela ali entendendo, não é, aos poucos quem era ele, e na segunda parte dessa entrevista, que vai ser levada ao ar na próxima semana, você vai entender o término dessa história toda, como é que foi, e saber que a energia racional está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Estar ligado à energia racional é estar ligado às linhas gerais da natureza, e o desenvolvimento do raciocínio é uma forma com que todos podem estar ligados em todos os lugares ao mesmo tempo, porque é o desenvolvimento do raciocínio. Então, nessa entrevista, vocês viram aí toda a primeira parte dessa passagem, não é? Em que essa senhora conversou e conhecendo aos pouquinhos quem é que estava ali presente. E nós vamos ter uma continuação desse assunto na próxima semana, né, Luiz? É verdade, é um assunto muito rico, né? E também é uma divulgação racional muito importante, porque trata-se da figura do Sr. Manuel Jacinto Coelho, o racional superior da Terra, que trouxe a cultura racional a esse mundo. E ele também, lá dos seus 80 e tantos anos, fez essa divulgação sem sair do retiro racional, né? Apareceu, assim por dizer, dentro do avião que vinha de Londres para Madrid, e fez a divulgação, né, para essa pessoa que depois veio ao Brasil, como vocês vão ver no próximo domingo, e o final do relato, uma coisa muito bonita, que prova que a cultura racional é uma cultura transcendental e que a energia racional é a energia da origem do ser humano. E ela, sendo uma pessoa assim cética, vocês viram que a princípio não teria nada assim, vamos dizer, tendencioso, né? Ela era toda contando a história dela, que ela não reconhecia nenhuma espécie de caso desse tipo. Então ela vem assim quase que trazendo a progressão de todo esse evento que passou com ela, e que assim em 21 dias após ela ter conhecido essa pessoa no avião, ela se encontrava finalmente no Retiro Racional no Rio de Janeiro, 21 dias depois. Isso nós vamos estragar a surpresa, né? A continuidade dessa entrevista, mas 21 dias depois, a surpresa enorme que ela teve chegando no Retiro Racional e encontrando lá o Sr. Manuel. E aí... É verdade, porque ela disse, eu não vou ao Brasil, né? Eu vou para Madrid. E nada a levava a pensar que ela iria, né? Tá certo. E ganhou o livro hoje o Sr. Noé Manuel da Silva, lá da Vila Diva. Parabéns a você, Sr. Noel. Vai fazer parte da família racional, essa família facilmente penetrável.